Irmãos, graça e paz. Hebreus capítulo 13, irmãos. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A Escritura diz o seguinte: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam se anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, na nossa reunião de doutrina. Que o Senhor traga, Pai, os teus servos, ó Deus, aqueles que o Senhor decretou que haveria de subir à tua casa, que o Senhor traga eles em paz, Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja, ó Deus, aqui em Arthur. Abençoa também, Pai, os nossos projetos, ó Pai. As melhorias que os teus servos estão fazendo aqui no local de culto. Que tudo redunde, Pai, para a tua glória. Tudo isso te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmão, vamos pegar as nossas pastinhas, mesmo assentados. Deixa eu achar aqui. Número 2, irmãos. Número 2. Ele é exaltado. Número 2. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, irmãos? Irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, vai dar dando continuidade, né? Ao que a gente está vendo em Hebreus, é exortações sobre a perseverança do crente, tá? Exortações sobre a perseverança do crente. E desde sempre, irmão, deixa eu só fazer aquelas considerações que a gente tem visto, né, aqui em Hebreus. A temática de Hebreus é Jesus é melhor, Jesus é superior, não é? A gente já viu que Jesus é superior a anjos. A gente está discorrendo que ele é superior a Moisés. O Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus ele é igual. O verso 1, o capítulo 1, verso 3, quando se diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A gente trabalhou isso quando a gente viu a questão do termo técnico, né? Que quando se fala aquela expressão exata do ser de Deus, está falando da essência do Senhor Jesus enquanto Deus, certo? A gente viu também que quando o Senhor Jesus se encarnou, o Senhor Deus, a fala sublime, a fala no seu mais alto grau é através de Jesus. Nós vimos isso. Antes o Senhor Deus tinha falado aos pais por profetas, sonhos, visões, como a gente tem visto, né? Mas nesses últimos tempos, nesses últimos dias, melhor dizendo, ele fala através de Jesus. O capítulo 1, né, vai discorrer que o Senhor é superior aos anjos, certo? O capítulo 1 nós vimos isso, que é uma comparação entre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. O verso 8, por exemplo, é dito, né, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O verso 9 é marcha a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus. Então aqui a gente tem um diálogo do pai com o filho, onde o pai chama o filho de Deus, já que ela é a expressão exata do seu ser, certo? No capítulo 2, e antes de entrar no capítulo 2, né, deixa eu só lembrar os irmãos que, diferente da estrutura das cartas de Paulo, que você vai ter a parte de instrução e depois a parte de aplicação, que o termo técnico é parenética, aqui em Hebreus você tem isso misturado. Então, o Hebreus 2, por exemplo, nós já temos uma aplicação e uma primeira exortação, né? O 2:1 está dizendo lá que nós devemos nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. E lembrando sempre aos irmãos que os ouvintes originais dessa carta eram sacerdotes que estavam querendo se afastar do cristianismo, querendo voltar novamente para o judaísmo. No capítulo 2, ainda, a partir do verso 5 até o verso 17, mais uma vez vai ter a comparação da superioridade de Jesus em relação aos anjos. E também vai estar falando algumas coisas bem interessantes, né? A respeito por quem Jesus morreu, por quem Jesus fez a sua obediência ativa, certo? A partir do verso 14, por exemplo, né, até o verso 18 você vai ter isso. Você vai ter a partir do verso 10 do capítulo 2, que diz o seguinte, né? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Onde esse texto vai dizer, ele vai falar a respeito de Jesus enquanto homem, certo? Que veio sim com uma finalidade e veio sim para cumprir uma obra determinada na eternidade, tá? Então, irmãos, o que a gente vai ver hoje é o capítulo 3. Só que o capítulo 3, como os irmãos vão ver, é um capítulo de aplicação. Como eu falei, você vai ter muito isso em Hebreus, né? Uma parte de instrução, outra parte de aplicação. Uma parte de instrução, uma parte de aplicação.
Então, semelhantemente àquilo que é visto no Hebreus 2, de 1 a 4, aplicação, a gente vai ter aplicação. Então, o que eu quero ver com os irmãos hoje, certo? É justamente isso, né? Sobre essa questão das exortações sobre a perseverança do crente, tá? E deixa eu só dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu já falei isso algumas vezes na igreja e vou estar repetindo novamente aqui. A gente tem um problema, certo? A gente tem um problema com essa questão da perseverança. Por quê? Não é? Porque, às vezes, se desenvolveu muito no meio dos reformados essa ideia de falar muito em eleição, falar muito em chamada eficaz, falar muito na questão da expiação limitada, certo? Que é bom falar sobre todas essas coisas, tá? Infelizmente, pouco se tem falado sobre a questão da perseverança dos santos. De sorte que alguns inimigos da fé, por exemplo, eles acabam acusando-nos de que a gente prega a ideia de que, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou pecar. Não é porque eu não posso perder minha salvação. Só que as Escrituras não ensinam isso, irmãos. As Escrituras ensinam que aqueles que foram redimidos, que aqueles que foram salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, eles terão como consequência última a perseverança. E a perseverança em nós, a perseverança nos eleitos de Deus, ela deve ser uma coisa natural. E é isso que o autor dos Hebreus está chamando a atenção daquelas pessoas, porque se de fato e de verdade eles eram nascidos de novo, eles perseverariam até o fim. Certo? Só que, deixa eu fazer a seguinte ilustração, né? É como se a perseverança do santo fosse a conduta, a postura daquilo que você é. Certo? Então, bora imaginar aí um seguinte caso. Uma pessoa que diz que tem dinheiro e ela chega num determinado lugar e ela diz, olha, eu tenho dinheiro. Só que ela não age como se tivesse dinheiro. Ela não age, certo? E aqui não é uma questão dela ser humilde ou de ser avarenta, ela simplesmente não age. Então, se uma pessoa diz que tem dinheiro, mas ela procede como se não tivesse dinheiro, quem não conhece aquela pessoa? Quem só fez ouvir aquela pessoa? A pergunta é, será que as pessoas que estão ouvindo essa pessoa falar que tem dinheiro vão acreditar nela? Lógico que não. E por que não vão acreditar nela? Porque ela diz que tem dinheiro, mas age como se não tivesse dinheiro. Ela passa necessidade, ela só tem uma roupa para vestir, ela só tem um sapato furado que anda. Então qualquer pessoa em sã consciência vai dizer, você é mentiroso, você não tem dinheiro. Certo? Você não tem dinheiro. Então, irmãos, a questão da perseverança dos santos, para quem de fato, de verdade é crente, é algo natural. Entende? É algo natural. Não é algo que a gente força. Não é algo que a gente vai dizer, eita, eu preciso perseverar. Entendeu? Não, é algo natural. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza. Certo? Agora, as exortações são necessárias, por quê? Porque pode sim, em alguns casos, haver a indolência. Não é? Haver o esfriamento na fé, haver a preguiça espiritual. Entende? Então é justamente sobre essa questão da perseverança que esse capítulo 3 vai falar. Tá? Então, vê só, irmãos, eu quero ver os 6 primeiros versos novamente com os irmãos. A gente vai ler os 6 primeiros versos. E a primeira exortação que eu quero trabalhar é essa: tenha como exemplo Cristo. É o maior exemplo que nós temos de perseverança. Tá? A Escritura vai dizer da seguinte forma: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Observa como é que o autor aos Hebreus dirige a eles, né? Que participais da vocação celestial. Aí a gente tem a exortação: considerai atentamente quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então a primeira consideração que eles deveriam fazer e que nós devemos fazer é em Jesus. E é interessante aqui como é que a Escritura designa o Senhor, né? Sumo sacerdote e apóstolo. A ideia aqui de apóstolo é alguém que é enviado, tá? Jesus foi enviado pelo Pai.
Quer dizer, lá no pacto da redenção, no pacto salutis, que fora feito entre a Santíssima Trindade, ficou acordado que Jesus seria aquele que iria se encarnar, aquele que haveria de vir para cumprir a lei de Deus pelos eleitos e também para morrer pelos eleitos. Então observa que diz o seguinte, por isso que ele é chamado de apóstolo, tá? E sumo sacerdote por quê? Porque é ele que vai fazer o sacrifício pelo pecado do povo, ele é que vai oferecer o seu sacrifício pelos seus eleitos. Aí o texto continua, né? Que devemos considerar ele, nosso sumo sacerdote, o qual é fiel, observe, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem é que constituiu Jesus? Entendeu? Dentro do aspecto da trindade econômica, ou seja, Jesus seria aquele que haveria de vir. Quem constituiu Jesus para vir? O Pai, irmãos. Então veja bem. Aí observa a comparação, como também Moisés era em sua casa. Então a Escritura fala que Moisés era fiel, a Escritura fala que Cristo era fiel. Só que, veja o que a palavra de Deus vai falar. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés. Estão lembrados do que eu falei? A finalidade de Hebreus é mostrar que Jesus é superior. Então aqui a gente tem novamente, de forma bem tranquila, pela primeira vez, entendeu, na carta, a citação que Jesus é maior do que Moisés. Então observa, isso para sacerdotes que estavam querendo voltar para o judaísmo, o escritor aos Hebreus sempre está dizendo, ó, Jesus é maior. E no caso aqui, Jesus é maior do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Certo? Para testemunho das coisas que haverão de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Veja a diferença. Moisés é servo, Cristo é filho. Certo? Um aspecto da superioridade. Agora, um aspecto aqui, irmãos, da exortação. Veja o verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos. É esse se aqui que a gente também tem que patentar nele. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por que a gente tem, irmãos, essa ideia aqui do se guardarmos? Essa conjunção, ela vai aparecer nesse capítulo outras vezes. Certo? Vê só, irmãos, eu tenho que entender uma coisa cá. Eu não vou perseverar para ser salvo, mas eu persevero porque eu sou salvo. Certo? Mas, da mesma forma como... Deixa eu voltar novamente àquela ilustração lá do cara que diz que é rico, mas vive como se não fosse. Uma pessoa que não conhecesse ele, jamais iria dizer se ele está falando verdade ou mentira. Aliás, as pessoas iriam sim dizer que ele era mentiroso. Por quê? Por causa dos seus atos, de suas obras. Então, observa, quando a Escritura vai dizer aqui, se guardardes firmes, a Escritura aqui está apontando, irmãos, contra algo, sabe, que era muito recorrente já naquele tempo, entendeu? E que é hoje também recorrente, que é o quê? Que é justamente a profissão de fé nominal. O que é a profissão de fé nominal? Hoje você vai ter muitas pessoas que se dizem cristãs, certo? Que você chega e pergunta, você é cristão? Sou. Sim, mas como é que tu falas que tu és cristão, tu não vem para uma igreja? Como é que tu falas que tu é cristão e tu ainda continua com hábitos equivocados, atitudes ímpias, atitudes mundanas? Então a questão é, será que essa pessoa é cristã? Será que essa pessoa de fato e de verdade nasceu de novo? Não, irmãos. Essa pessoa de fato e de verdade ela não nasceu de novo. Mesmo que ela tenha uma profissão, mesmo que ela tenha uma confissão. Quando a gente observa lá o texto de Mateus 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele vai dizer que a simples confissão não estabelece ninguém cristão. Entende? Quando ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Mas observa que o Senhor Jesus disse isso para umas pessoas que antes, um pouco antes, tinham dito para ele: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, aquilo. Mas o Senhor, interessante que o Senhor não as chama de mentirosa. O texto não fala que o Senhor chama ela de mentirosa. O Senhor só vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, eu volto a falar essa questão aqui. Como é que a gente pode ter Cristo como exemplo? Como é que a gente pode ter convicção que nós somos salvos? Como? Será que a salvação é algo produzido da seguinte forma? Eu sou salvo porque determinado tempo lá atrás eu fui para a igreja e um pastor lá foi lá e fez um apelo, eu levantei a mão e estou na igreja. Será que isso é a garantia de que tais pessoas são de fato e de verdade salvas? Não é não, irmãos. Não é não. Não é não. A maior garantia, irmão, que nós somos aquilo que nós dizemos sermos, são justamente a mudança de vida que acontece no coração de todo aquele que é regenerado. A mudança de vida que acontece no coração de todo aquele que é regenerado. Entende? Então observa, quando a gente vê aqui, ó, por que Cristo é nosso exemplo? Cristo obedeceu à vontade do Pai, não é? A gente viu isso aqui, ó, no verso 1, no verso 2, melhor dizendo. Cristo é superior em glória a Moisés, certo? Moisés era fiel em toda a sua casa, Cristo também é fiel em toda a sua casa, certo? E o verso 6 vai dizer: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Eu sou filho de Deus? Sou. Mas observa, esse verso 6 também, ele vai falar sobre uma doutrina que se chama a doutrina da união mística. Certo? Porque observa, Cristo, porém, como filho em sua casa. Quem é a casa de Cristo? Aí quem é a casa de Cristo é a igreja, somos nós. Agora, observa uma coisa que a palavra de Deus vai dizer aqui. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, eu estava pregando domingo, fez 15 dias, lá na casa da irmã Graça, e eu estava expondo lá para os irmãos a parábola do semeador, certo? O que é interessante na parábola do semeador? A parábola do semeador fala que o semeador sai a semear. O semeador é Cristo, sai a semear. E o semeador naquela época é diferente de um agricultor hoje em dia, certo? Um agricultor hoje em dia ele faz a covinha na terra. Primeiro ele limpa a terra, ara a terra, faz a covinha e bota a semente. Naquela época você não tinha esse procedimento. Naquela época o agricultor, o semeador, ele colocava 2 bolsas cheias de semente e saía andando. E de forma aleatória ele colocava a mão dentro do saco e ficava jogando por cima das suas costas. Então a ideia era, ele não sabia onde a semente estava caindo. Tá. Então havia sementes que caíam na beira do caminho, os passarinhos vinham e comiam. Havia sementes que caíam em terreno rochoso, terreno espinhoso, e havia sementes que caíam na boa terra. Certo? Mas é interessante que a única que frutificava era a semente que caía na boa terra. A semente que caía num terreno espinhoso e num terreno rochoso, ela chegava a nascer, mas elas morriam de imediato e não frutificavam. O Senhor Jesus, explicando essa parábola, ele vai explicar cada tipo de terreno desse. À beira do caminho, ele vai dizer que são aqueles que ouvem a palavra e Satanás rouba-lhes. E é interessante a construção dessa ideia lá no grego, que é mais ou menos o seguinte: você prega, você explica, Satanás vai e rouba aquela palavra do ouvinte, do ouvido de quem você está falando. Há também 2 tipos de terreno, espinhoso e rochoso. São as pessoas que ouvem a palavra, mas quando vem tribulação, angústia,
preocupação com as coisas dessa vida, entendeu? Elas se escandalizam, elas caem fora. O único que fica, que dá fruto, é o que caiu na boa terra. Só que a produção de fruto também é diferenciada, nem todo mundo dá fruto por igual. Uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100. Então a pergunta é, a compreensão da parábola do semeador, ela é necessária para nós podermos compreender as exortações de Hebreus? É sim. Porque, por exemplo, quando a Escritura vai dizer aqui, ó, se, o verso 6, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A pergunta é, quem é que vai guardar até o fim isso? Aquele que nasceu em solo rochoso, aquele que nasceu em solo espinhoso, vai guardar essa exultação, essa esperança até o fim? Não vai. Então observa, o que é que o autor dos Hebreus está falando para esses sacerdotes que estavam querendo voltar? Vamos supor que ele estivesse usando aqui a parábola do semeador. Então ele diria para esses sacerdotes, olha, vocês estão feitos aqueles que nasceram em solo rochoso, em solo espinhoso. Está vindo as aflições, vocês estão querendo sair. Ninguém até agora morreu por causa de Cristo. Só porque vocês ficaram sem reconhecimento, só porque vocês ficaram sem propriedades, só porque vocês perderam um posto, só porque vocês perderam o salário que vocês tinham, vocês querem apostatar. Vocês querem voltar para o judaísmo. Mas olha a parábola do semeador. Quem é que volta? Quem é que volta? É o que nasceu na boa semente ou é o que nasceu no solo rochoso e espinhoso? Então, por isso que o autor dos Hebreus vai usar muito essa conjunção, se retiverdes. Entende, irmãos? E isso é uma exortação para a igreja. Que observa, quem é corpo de Cristo? Aqueles que retêm. Aqueles que retêm o quê? A ousadia e a exultação da esperança, até o fim. Porque são esses que são a boa semente. Então, observa, a pergunta é, Cristo foi fiel até o fim? Foi, irmãos. Foi. Cristo veio cumprir duas coisas, né? A gente sabe, obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa, Cristo veio cumprir a lei e adquirir a justiça que há na lei pelo seu povo. Obediência passiva, Cristo veio morrer pelo seu povo. Cristo foi fiel até o fim? Foi. Foi. Moisés foi fiel até o fim? Foi. Mesmo dando duas lapadas lá na rocha, mas ele foi fiel até o fim. Porque o texto está dizendo disso, ó. Não é isso que o texto vai dizer? Não é? O verso 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. A Escritura diz que Moisés foi fiel. E Moisés foi fiel até o fim. Cristo foi fiel até o fim. Então, o que é que a Escritura espera de nós? O que é que a Escritura ordena para que a igreja seja? Fiel até o fim. Porque nós somos o que de Cristo? Seu corpo. Entende, irmão? Seu corpo. Tá? Então, olha só. Vamos ver uma segunda coisa nesse nosso texto de Hebreus 3. Uma segunda exortação, né? Se a primeira exortação é que nós devemos ter Cristo como exemplo e modelo, a segunda exortação é: não seja como o povo de Israel quando saiu do Egito. Não sejam como o povo de Israel quando saiu do Egito. Veja aí os versos 7 a 11, irmãos. Essa conjunção também, o se vai aparecer de novo. Veja só aí. Isso é Hebreus 3, viu, irmãos? Veja só, irmãos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Observa aqui, irmãos, o que é que a gente vê aqui? Veja como é que começa o verso 7. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. A exortação para eles era: não endureça o coração. Agora, não endureça o coração em relação a quê? Em relação ao que você tem visto, em relação ao que você tem ouvido.
A gente está vendo aqui, irmãos, que o texto de Hebreus vai dizer, olha, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que anjos, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Abandonar Jesus para voltar para o judaísmo, isso não tem futuro. Isso é apostasia. Entendeu? Isso vai caracterizar que vocês não são solo boa terra. Isso vai caracterizar que vocês são solo rochoso e espinhoso. O que faz um homem fazer parte do corpo de Cristo é a manutenção, como diz aqui o verso 6, não é? É a manutenção até o fim da ousadia e da exultação da esperança. Então vocês não podem endurecer os vossos corações. Porque isso daqui, aí mais uma vez, e é interessante, irmãos, que se vocês observaram, tanto Hebreus quanto Paulo, lá em 1 Coríntios, quando Paulo, lá em 1 Coríntios e Hebreus, vai chamar a igreja, a atenção, para que a igreja não seja desobediente nem rebelde, eles, tanto Paulo lá em 1 Coríntios, quanto aqui em Hebreus, vai citar o evento do Êxodo. Vai citar o evento da travessia do deserto. Entende? Lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai fazer esse mesmo trabalho. E aqui, Hebreus 3, o autor aos Hebreus vai fazer o mesmo trabalho. Então ele vai dizer, olha, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Os ouvintes originais sabiam do que o autor estava falando, porque eles eram judeus. Eles sabiam disso. Entendeu? Aí o texto vai dizer, um dos vossos pais me tentaram pôr na minha prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, aqui a gente tem uma exortação séria. E qual é a exortação séria? Aquele que acha que vida cristã é graça barata, aquele que acha que vida cristã é uma simples confissão de fé, sem fruto para demonstrar, entendeu, irmãos? Sem fruto para demonstrar, não vai entrar no descanso. Não vai entrar no descanso. Entende? Não vai entrar no descanso. E é isso que a gente vai ver na próxima terça, com a graça de Deus, que Hebreus 4:1 vai dizer. Hebreus 4:1 começa dizendo, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aí você pode dizer, o autor aos Hebreus está defendendo perca de salvação? Não, de hipótese nenhuma. O autor aos Hebreus está dizendo que uma confissão de fé, sem ter obras, sem ter perseverança, não é legítima. E tal confissão, tais pessoas que professam tal confissão, não vão entrar no descanso. Não vão entrar no descanso. Entende? Então toda a exortação está aí. Porque eu volto a dizer, é necessário que os irmãos compreendam isso. Esses sacerdotes a quem Hebreus é dirigido, certo? Estavam querendo voltar para o judaísmo, estavam querendo apostatar de Cristo. Por quê? Porque começaram a sofrer represálias. Ninguém ainda tinha morrido. O próprio autor do Hebreus, lá, vai dizer lá na frente, entendeu? Que ninguém derramou sangue ainda. Eles estavam sendo espoliados de seus bens, eles estavam sofrendo preconceito, estavam sendo discriminados, e muitos estavam querendo voltar. Mas quando você vê a parábola do semeador, quando Jesus vai explicar o terreno rochoso e o terreno espinhoso, ele vai dizer, olha, não vai dar fruto, por quê? Porque vai morrer. Porque quando vem as aflições, as angústias, as preocupações com as coisas desta vida, a planta morre. Em outras palavras, quem é esse tipo de terreno vai embora. Então, irmãos, a exortação, não é dita, não sejais como um povo de Israel quando saiu do Egito. Alguém pode dizer, mas essa exortação serve para mim hoje? Lógico que serve. Lógico que serve. Tem pessoas que vêm para a igreja, abandonam a igreja por qualquer motivo. Abandona a igreja por qualquer motivo. Você pergunta para a pessoa, por que você não está vindo mais para a igreja? Ah, porque eu não tenho mais vontade. Ah, porque. É lógico que o nosso lado humano, né? A gente faz amizade com a pessoa, enquanto um ser humano, é até gente boa. E você, mais irmão.
Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que se aquela pessoa for um terreno rochoso ou espinhoso, ela não vai permanecer não. Porque Deus não decretou que ela permanecesse. Ela não vai reter firme a esperança até o fim. Ela vai ter o coração duro para ouvir a repreensão. Ela não vai, irmãos, ela não vai. Ela não vai porque Deus decretou que ela fosse assim. Ela não vai. Não vai. Entende? Ela não vai. Agora, a exortação serve para quê? A exortação serve porque às vezes aquele que é boa semente, que está passando por um período de esfriamento espiritual, quando ouve a exortação, o Espírito Santo aplica no coração dele. E ele diz, epa, que besteira eu estou fazendo? Eu não sou terreno rochoso nem espinhoso. Eu sou boa semente. Eu sou bom terreno. O que é que eu estou fazendo? Eu descuidei dos meios de graça. Por isso que eu estou afracando na fé. Então a exortação serve para chamar esses irmãos. A exortação para os que são terreno rochoso e espinhoso vai entrar por aqui, e sair por aqui. Entende, irmãos? Então observa. Nós devemos ter cuidado para não endurecermos nosso coração. Nós devemos ter cuidado para não tentarmos a Deus, como eles tentaram. E nós devemos ter cuidado para não atrairmos a ira de Deus, como eles atraíram. Entende, irmãos? Como eles atraíram. Porque aqui a gente precisa entender uma coisa sobre essa questão da ira de Deus. Sendo cada um de nós boa semente, e se nós esfriarmos na fé, o que nós iremos atrair é a ira paternal de Deus. Aqueles que são rochoso e espinhoso irão atrair a ira judicial de Deus, porque eles irão sim apostatar. Entende? Mas é sempre a gente lembrar nisso, É por isso que se bate tanto, né, irmão? Nessa questão de fruto, né? Por isso que se bate tanto nisso. Fruto. Efésios 2:10, João 15. Fruto. Se você é limpo, quem é limpo pela palavra frutifica. João 15 vai dizer isso. Entende? Fruto. A parábola do semeador, fruto. Entende, irmãos? E fruto aqui, irmãos, é isso. É mudança de vida, é vida correta. É ter empenho pelas coisas de Deus, é ter amor pelas coisas de Deus, é ter fruto. É ser uma pessoa pia. Entendeu? É ser uma pessoa que tem essa consciência de eu pequei, eu entristeci o Espírito Santo. Vai lá e pede perdão. Procura viver da forma correta. É isso aí, irmão. Essa é essa questão. Coisa que o terreno rochoso e espinhoso não vai ter, não. De hipótese nenhuma. Tá? Uma terceira exortação, irmãos. Os versos 12 e 15. Que vai ser, tenha cuidado para não ter perverso coração de incredulidade. Vamos ler o verso 12 e 15. Observa como é que o texto começa. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja o que a incredulidade faz. Ela afasta-nos do Deus vivo. Por isso que a gente vai dizer, tende cuidado, irmãos. Aí eu volto a dizer, essa exortação para quem é terreno rochoso e espinhoso não vai servir de nada. Mas essa exortação para quem é boa semente, boa terra, melhor dizendo, mas que está fraco na fé, serve e muito. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O que é incredulidade, irmãos? O que é incredulidade? Irmãos, a incredulidade está muito relacionada quando a gente começa a perder confiança naquilo que a Escritura diz. Domingo eu estava lá em Camaragibe e eu preguei sobre 2 Timóteo 2, de 1 a 3. 2 Timóteo 2, de 1 a 3. Certo? E é uma parte também de textos de instruções. Tá? E três instruções a gente vê lá de forma clara. Era a questão de ser exemplo, certo? A questão de transmitir, de receber a fé e transmitir a fé para homens idôneos. E a convicção e a certeza que todo bom soldado de Cristo vai sofrer.
Foi os 3 pontos do sermão. Certo? Então, vê só, irmãos. Quando a gente vê essa questão de perverso coração de incredulidade, a primeira divisão foi fortifica-te na graça. Então eu trabalhava com os irmãos de Camaragibe da seguinte forma: como é que eu me fortifico na graça? Qual é o antídoto que eu tenho que ter para que eu não tenha em mim perverso coração de incredulidade? Como é que eu me fortifico na graça? Irmão, a fortificação na graça se dá através dos meios de graça. A fortificação na graça se dá através da pregação, dos sacramentos e da oração. É os 3 meios de graça pelos quais nós somos fortificados e pelos quais também nós nos precavemos de não termos e não desenvolvermos o perverso coração de incredulidade. Entende? O perverso coração de incredulidade. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser muito crítico em relação a certas coisas. Às vezes pode dizer, não, eu já sei eu não preciso ir para a igreja. Ou então, chega domingo, se der eu vou para a igreja. Irmão, esse negócio de se der eu vou para a igreja é muito perigoso. Quando qualquer coisa é suficiente para você não ir para a igreja. Sabe por quê? Porque cada culto solene que você perde, cada instrução que você perde numa reunião de doutrina, certo? Isso faz com que você se esfrie na fé. E o perverso coração da incredulidade, ele começa a se manifestar em você. Por quê? Porque como você não está fortificado na graça, o dia a dia, os aperreios, as dificuldades, as angústias, começam a minar a fé. Começam a minar a fé. Por quê? Você não está fortalecido. Começam a minar a fé. Entendeu? Por exemplo, eu acho aqui, se algum irmão aqui já passou um grande tempo sem se alimentar, entendeu? Eu não sei aqui de vocês quem já sentiu a ideia de fraqueza mesmo. Fraqueza é decorrente de não se alimentar. Você fica o quê? Você fica mole, você fica cansado, você fica indisposto, você fica sem energia. Espiritualmente, irmãos, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Só que na vida espiritual tem um resultado perverso, que é o quê? O coração da incredulidade. Onde eu começo a duvidar de tudo que diz respeito a Deus. Eu começo a duvidar de tudo que diz respeito a Deus. Tem um caso, né, de um conhecido nosso, eu não vou citar o nome, mas que todo mundo conhece, e eu me recordo perfeitamente bem que quando ele estava no começo de processo de apostasia, essa pessoa chegou para mim e disse da seguinte forma: eu não creio mais nisso aqui. Eu não creio mais nisso aqui. Certo? Mas eu posso ficar falando, pregando, eu posso ficar falando para os irmãos, mas eu não creio mais nisso. E você começa a perguntar, como é que se chegou aí? Como é que se chegou aí? Porque você leu determinado livro, outro livro. Esses determinados livros que você leu, outras pessoas leem. Eu até falei para ele, eu também tenho esses livros em casa, irmão. Eu sei o que você está dizendo. Mas a pergunta é, por que em mim não gerou perverso coração de incredulidade? Por quê? Por causa da questão, irmãos. Aqui eu tenho possibilidades, tá? O perverso coração de incredulidade vai ser gerado sim em quem não é crente de verdade. Vai ser gerado sim. Mas o perverso coração de incredulidade também pode ser gerado no coração nosso que somos crentes. Por isso que a Escritura está dizendo, tende cuidado. Tende cuidado, irmãos. Eu volto a dizer, se a gente não se fortifica na graça, se a gente não usa os meios de graça, esse perverso coração de incredulidade, ele pode sim acontecer. Você pode se achar duvidando das coisas, tendo falta de fé. Isso não é bom. Então observe, irmãos. Mas ao contrário, vê só esse verso 3 aí. Vê só como é essa construção de argumento aqui.
Depois do autor aos Hebreus dizer, ó, tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que afaste-vos do Deus vivo. Aí vai dizer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos. Exortai-vos, irmãos. Exortai-vos. Entendeu? E veja só, mutuamente cada dia. Cada dia. Aqui tem algo bem interessante da comunhão dos santos, né? Que os santos aqui têm sim que se preocupar uns com os outros. Os santos têm sim que estar em contato uns com os outros. Eu sei que o nosso dia é corrido, os irmãos trabalham, mas se você não pode ficar no telefone 300 horas pendurado, porque não dá tempo, manda um zap. Manda alguma coisa. Entende? Reparte uma mensagem, manda uma música. Manda qualquer coisa. Então observe o que diz aqui, ó. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Então, observa aí, para que a finalidade? A finalidade é o quê, irmãos? Qual é a finalidade? A fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido pelo quê? Foi endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. Então a pergunta é: o pecado pode enganar? O pecado pode tornar o nosso coração perverso de incredulidade? Se nós não vigiarmos, irmãos, sim. Se nós não vigiarmos, sim. Se a gente começa a desprezar as coisas de Deus, você vê, irmãos, o quanto isso é batata, o quanto isso é certo. A pessoa começa a mudar, a pessoa começa a ver defeito em tudo, a pessoa começa a esfriar, a pessoa começa a deixar as coisas de Deus de lado e a pessoa não começa a não mais crer. Se ele for um eleito de Deus, Deus vai derramar sua ira paternal, certo? E no devido tempo vai conduzi-lo ao arrependimento. Mas a pergunta é, irmãos, tinha necessidade disso acontecer? Se isso acontecer em quem é terreno rochoso e espinhoso, é o decreto de Deus na vida dele. Ele nunca foi crente, ele nunca foi eleito de Deus para salvação. Mas para aqueles, irmãos, que são eleitos de Deus para salvação, tem a necessidade disso acontecer? Tem a necessidade, irmão, disso acontecer? Não. Não. E qual é o antídoto para isso não acontecer? Qual é o antídoto para que nós não tenhamos perverso coração de incredulidade? Exortarmos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém, nenhum de vós, seja endurecido pelo engano do pecado. Aí observe o que diz o verso 14, irmãos. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Aí observe essa conjunçãozinha aqui, ó. Se é a mesma que tem lá, entendeu? No verso 6. Se, entendeu? O verso 6 diz o seguinte, ó, preste atenção, é a mesma coisa, ó. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, correto? Se, agora vai lá para o verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, ou seja, a casa de Cristo, se, está vendo? De fato guardarmos firmes até o fim a mesma estrutura que ele diz no verso 6, ele vai dizer no verso 14, a confiança que desde o princípio tivemos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vida cristã não é uma simples confissão, não é cristianismo nominal. Entendeu, irmãos? Nós temos que ser perseverantes até o fim. Até o fim. Porque essa perseverança até o fim é a marca registrada que nós somos eleitos. Entende, irmãos? E observe esse se. Aqui. Tá? Então, irmãos, tenha cuidado para não ter perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque, ó, ele vai me afastar de Deus. E para que isso não aconteça, a gente tem que se exortar. E nós devemos guardar a fé para não termos coração duro. Tá? E por fim, irmãos, a quarta e última exortação,
o verso 16 e 19. Antes de eu ler, deixa eu só ponderar nesse verso 15 aqui, que eu me esqueci. O autor diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ele vai repetir o verso 15, o que ele disse no verso 8. Se você observa a estrutura aos Hebreus, é uma estrutura que repete-se as coisas. Entendeu? A conjunção se é repetida no verso 6 e no verso 14. A ideia de endurecer o vosso coração é dita no verso 8, é dita também no verso 15. Entendeu, irmãos? Então observa cá. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Não se pode endurecer. Provocação essa, que foi o que? Observa, o verso 15 é a repetição do verso 8. Então, qual é o ensinamento para a gente? Estão ouvindo a exortação? Estamos ouvindo a exortação, sim. Então, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão com o coração duro, aqueles que não estão se fortificando na graça, tem que fazer o quê? Não podem endurecer os seus corações. Não podem. Não podem, irmãos. Ó, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha. Quando você confronta um crente, que o cabra começa a ficar brabo porque foi confrontado, ou então começa a apresentar 1001 desculpa, ou então começa a inventar moda, sabe, a ser cheio de não me toque. Isso é manifestação de coração endurecido. Por que é manifestação de coração endurecido? Porque o que ele está ouvindo é para o bem espiritual dele. Então a pergunta é: como é que tu estás ouvindo algo que é para o teu bem espiritual e por que tu estás se portando desse jeito? Sabe por que ele está se portando desse jeito? Por causa do perverso coração de incredulidade. Entendeu? Que vai fazer com que ele endureça o coração. Tá? E aí, irmão, vamos entrar agora na quarta exortação, que vai dizer da seguinte forma: Deus visita em ira seu povo, se ele não se arrepender. Deus visitará em ira seu povo. Veja o que diz no verso 16 a 19. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí. Olha a visitação de Deus aí. Agora, deixa eu trabalhar uma coisa aqui, irmãos, com vocês. A gente tem aqui uma relação de tipo e antítipo, certo? O que quer dizer isso? O descanso que o verso 16 ao verso 19 fala, não diz respeito ao descanso eterno. Diz respeito somente à entrada na terra de Canaã. Nesse sentido aqui, a gente sabe que o próprio Moisés não entrou. Apesar de Deus ter dito que ele era fiel em toda a sua casa, mas ele não entrou. O Arão não entrou. Entendeu? Mas quando o autor aos Hebreus pega esse descanso, ele está levando esse descanso para a relação tipo e antítipo. Porque quando a gente começar o verso 4, o capítulo 4 vai dizer: temamos, portanto, que sendo deixados a promessa de entrar no descanso de Deus, esse descanso de Deus aqui de Hebreus 4, entendeu? Não é a entrada numa terra, geograficamente falando. É a entrada no novo céu e na nova terra. Então você tem uma relação de tipo e antítipo, porque Hebreus vai ter muito isso, né? É a relação de sombras, aquilo que era sombra, que aponta para o que é real. O tipo para o antítipo, certo? Então observa, você tem aqui aquela ideia de que eles não entraram no descanso. Mas por que o autor aos Hebreus está pegando isso aqui? Ele está dizendo: olha, o pessoal não entrou no descanso não. Tudo bem que o descanso ali era um descanso geográfico, era a nova terra, era Canaã, certo? É fato também que nem Moisés, nem Arão, nem os demais entraram. Só entrou Josué e Caleb os homens e as mulheres que cresceram, que por ocasião lá da questão dos espias, eles eram há 14 anos. Mas o descanso que está sendo feita a comparação, irmãos, é o descanso eterno.
E a seriedade da exortação é isso, irmãos. Porque quando a gente vai para Hebreus 4:1, esse descanso de Hebreus 4:1 é o descanso eterno. Mas observa aqui, do 16 ao 19, do Hebreus 3. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E Deus não visitou com ira paternal? Não morreram todos no deserto? Aquela geração que sai toda do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não perece todos no deserto? E contra quem se dignou por 40 anos? Estão lembrados lá do relatório dos vigias? Eles estavam de frente da terra prometida. Mas por causa do relatório dos 10 espias, porque Israel deu ouvido ao relatório dos 10 espias, manifestando incredulidade, manifestando a ausência de fruto, manifestando um monoteísmo nominal, uma crença em Deus nominal, Deus se irou contra eles, fazendo eles peregrinar por 40 anos. E nenhum deles entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Entende? E aquelas crianças que na ocasião, os 10 espias tinham dito, né, que os filhos, né, iriam ser despojos daquele povo com quem eles iriam ser massacrados. O verso 18, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Ao verso 19 vai dizer, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, observa, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Haverá aqueles que não entrarão no descanso eterno por causa da incredulidade. Porque são terreno rochoso, porque são terreno espinhoso, porque é terreno beira do caminho. Não vai entrar. Não vai entrar. E contra aqueles que são verdadeiros crentes, a exortação fica, tem cuidado. Tem cuidado. Irmãos, a Escritura, sabe, ela é muito óbvia. Às vezes, olha, o pentecostalismo, ele trouxe muita coisa ruim para o cristianismo. E juntamente com o arminianismo, juntamente com a ideia do apelo, sabe? O que foi trazido de ruim para o cristianismo foi a falsa convicção. Que algumas pessoas dizem que são crentes só porque levantaram a mão. E as pessoas continuam a mesma coisa que eram no mundo. A gente vem aqui agora, né, para a igreja, e a Alex contando para mim um caso, que a gente riu que só no carro. Mas isso aponta para uma triste realidade. Um cara que entrou no carro de Alex, né? Aí disse, amigo, falando que tinha muito calor, né? Aí disse, ó, se tu fizeres isso, fizeres aquilo, ou seja, proporcionar um certo conforto para ele. Aí o cara disse para Alex, né? Eu vou te pagar um dinheiro a mais. Aí Alex dizendo que o cara começou a falar com ele sobre igreja, sobre não sei o que, muita papa, sabe? Muita pala, muita conversa. E o cara muito animado, dizendo que já tinha, que era de determinada igreja aí, pentecostal, não sei o que. Quando terminou a viagem, o cara pagou o dinheiro da corrida. Aí Alex perguntou, pastor, ele me deu um H menor. Ele não me deu o que ele disse que ia me dar de acréscimo. Olha só, você pode até dizer, mas ele se esqueceu. Será? Ou será que o caba usou de má fé? Quantos casos a gente vê, irmão, de pessoas que se dizem que são cristãs, que são crentes, mas que são veacas, que não tem procedimento correto, que tem perverso coração, que só quer se dar bem, que só faz um favor para outro, porque vai receber 2 em troca, que é interesseiro, que é briguento, que é orgulhoso. Entende? Mulheres insubmissas com espírito violento, beligerante, só gosta de estar pegando briga, por qualquer motivo é briga. Cadê o novo coração? Cadê a nova criatura? Não tem nova criatura.
E sabe por que não tem nova criatura? E sabe por que se ilude dizendo que é crente? Porque as pessoas perguntam para ela, você é crente? É, eu sou. Eu aceitei Jesus faz 5 anos. Na cabeça dela, o cara fez lá um apelo, só Deus sabe porque ela levantou a mão, por emoção, porque alguém mandou, não sei o quê. E ela permanece na igreja porque a igreja é uma comunidade boa. Ela agora canta, participa de jogral, participa de teatro, participa de comissão A, B, X, Z, D, E, F, G, H. Mas é ímpia. É ímpia. Entende, irmãos?